Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cortioli, leciono e pesquiso nas áreas da filosofia do direito e das teorias da justiça, e hoje, em 2 minutos de filosofia, vamos ver o que é a justiça para a filosofia, ou melhor, quais são os principais conceitos de justiça na filosofia do direito. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos que eu devo subir nessas áreas da teoria da justiça e filosofia do direito. Não esqueça também de conferir a playlist 2 minutos de filosofia. Aliás, eu tenho uma playlist que diz tudo sobre justiça, onde eu coloco todos os vídeos mais aprofundados, inclusive, que eu gravo a respeito das teorias da justiça. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. Saber se existe ou não existe justiça é um problema com mais de 2.500 anos. Na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles propôs um conceito de justiça em sua Ética Nicômaco. Diz Aristóteles que a justiça é a disposição em virtude da qual os homens praticam o justo, agem justamente e querem o justo. A injustiça, de sua parte, é a disposição em razão da qual agem injustamente e querem o injusto. Então, para Aristóteles, a justiça nada mais era do que o atributo do caráter de uma pessoa, ou melhor, uma virtude ética. Dizia-se que alguém tinha a virtude da justiça ou o vício da injustiça. Claro, muitas vezes, quando sofremos uma injustiça, devemos apelar ao poder judiciário, e assim ainda era na Grécia Antiga. Então, dizia Aristóteles, o juiz nessas hipóteses funciona como a justiça viva. Através da sua ação, retira o ganho injusto de um terceiro e devolve para a sua vítima. No conceito ético de justiça de Aristóteles, a preocupação é com a eudaimonia, ou melhor, com a felicidade da própria pessoa que age, ou seja, alguém que age com a virtude da justiça, age justamente, dando a cada um o que lhe pertence, acaba tornando-se uma pessoa justa e desenvolvendo seu próprio caráter. E assim como a coragem, a temperança e outras virtudes, desenvolver a justiça é também desenvolver-se enquanto uma boa pessoa. Finalmente, Tomás de Aquino, na Idade Média, no século XIII, dizia em sua Suma Teológica que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Esse era, em realidade, o conceito de Ulpiniano, um jurista romano, porém foi adaptado por Tomás de Aquino para a Idade Média, segundo a filosofia aristotélica. Também para Tomás de Aquino, a justiça era uma virtude ética dita do caráter das pessoas. Finalmente, agora, no século XX, o filósofo John Rawls, em sua obra Uma Teoria da Justiça, propõe logo no começo da sua obra um conceito revolucionário de justiça. Diz ele: a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Embora elegante e econômica, uma teoria da justiça deve ser rejeitada e revisada se não é verdadeira. Da mesma forma, leis e instituições, por mais eficientes e organizadas que sejam, devem ser reformadas ou abolidas se são injustas. Então, para o liberalismo de Rawls, a justiça não é mais um atributo da pessoa, do caráter da pessoa, vinculado à sua realização. Ela é dita de instituições e de leis. Por outro lado, ela perde esse plano ético, terreno e transcendental, porque agora a justiça passa a ser uma virtude política, não associada mais à realização do ser humano, mas à busca de condições isonômicas na sociedade. E estes foram os nossos 2 minutos de filosofia. Eu, de minha parte, concordo com Aristóteles, Tomás de Aquino e John Rawls. Considero que as 2 primeiras teorias da justiça são o que eu chamo de personalismo ético, isto é, quando a justiça é uma virtude ética dita de pessoas. Por outro lado, as teorias de Rawls e de Amartya Sen, por exemplo, são institucionalismos políticos, ou seja, são teorias que entendem a justiça como uma virtude dita de instituições no âmbito político. Comente aqui abaixo, e para você, a justiça é uma virtude ética e pessoal ou uma virtude política e institucional? Deixe seu comentário. Um abraço e uma boa semana. Seus vossos, professor Leandro Cortioli.